Olá, você, tudo bom? Há quanto tempo que você não me vê aqui? Mentira, tem uma semana só. Estou de volta com um vídeo que eu tô prometendo para vocês desde antes de abrir esse canal, desde antes de começar a fazer os vídeos pro YouTube, porque em São Paulo eu me encontrei com Fernanda um mês atrás, né? A gente programou de viajar para o Egito, primeiro se encontrou em São Paulo para entrevista das regressões de memória que eu fiz com ela, do tratamento. E aqueles 2 dias que a gente teve para fazer essa entrevista, a Fernanda me deu um presente, na verdade dois, que é este livro aqui, ó. Uma História de Vidas Passadas e O Olhos de Horizonte. E essa história aqui, ela é contada muito resumidamente no canal dela. Tem os vídeos mais aprofundando, né? Quem é quem, principalmente em relação a ela, ao pintor-cantor, né? Mas eu recebi, então, uma história de vidas passadas e fiquei ali com uma tentação que eu falo até para ela, olha, eu vou ler durante a viagem de Lisboa para do Brasil para Lisboa, né? E prometi para ela e para algumas pessoas no meu Instagram que me conhecem, que gostam inclusive de espiritismo, né? Já flertam com esse assunto há um tempo. Eu prometi para essas pessoas que faria uma resenha. Tanto é que hoje, né, estou aqui, depois recuperada de uma gripe que tentou me derrubar essa semana. Esse vídeo já deveria ter vindo ao ar na semana passada. Mas não tem problema, a gente faz quando a gente estiver melhor. Estou me sentindo muito melhor hoje para poder falar. Inclusive, durante esse período que eu fiquei de cama, eu fiz umas reflexões sobre o livro, sobre a história da Fernanda, porque aqui é uma autobiografia, gente. Uma história de vidas passadas retrata a vida da Fernanda, o período breve ali da adolescência dela, a descoberta dela como médium pessoa, né, como uma pessoa que tem que trabalhar para a espiritualidade, né, que se presta ao trabalho para a espiritualidade. Esse livro vai tratar disso, tá? Ele vai mostrar para você, ele vai narrar os momentos cruciais na vida da Fernanda que tornaram ela a Fernanda que você vê na rede social hoje, que você vê no YouTube, que você vê no Instagram, que fala muito bem, que articula muito bem e que projeta as suas impressões sobre o mundo, sobre a espiritualidade da Terra, sobre o que está acontecendo e também abrindo as nossas cabeças, por que não? Para outros assuntos além disso, né? E tudo, no fundo, é espiritualidade, tudo tem uma relação. Esse livro, então, vai narrar o comecinho dessa trajetória. Eu vou pedir desculpas aqui porque é a primeira vez na minha vida que eu faço resenha de algum livro, que eu falo a público, vou a público falar sobre algum livro ou alguma coisa. Então, eu não sou especialista, eu não sou crítica, eu estou dando uma impressão, e inclusive é baseado na minha experiência particular, né, no que eu vi estando com a própria pessoa, Fernanda Roosevelt, né? Vamos lá, muito bem. Em uma história de vidas passadas, a autora, Dona Fefe Fernanda, está assumindo a personagem Fabiana, aqui por motivos óbvios, né? Portanto, a Fabiana vai começar a história de um momento não grato, um momento perturbador, mas que vai ser muito importante para ela lá na frente, para ela refletir, para que ela entenda por que que ela sentia o que ela sentia, por que as emoções dela eram negligenciadas por ela mesma. Com aproximadamente 13 anos, a família da Fabiana decide que ela tem que ir morar no litoral. Ela vem de uma cidade no interior, uma cidade pequena, então ela vai para o litoral para viver na casa de uma irmã. E tem a família dessa irmã dela nessa casa. Essas pessoas do entorno dela, da família dela, eles vão causar muito. A quantidade de coisas às quais a Fabiana é exposta, é obrigada a se indispor por causa dessas pessoas, da família dela, que se dizem ali pessoas, parentes que querem o bem dela, a quantidade de desconforto que esses parentes fazem ela passar é muito bem transmitido durante a leitura. A Fernanda Roosevelt tem uma característica como escritora que eu percebo que ela não é detalhista, ela é muito objetiva. E ela consegue te envolver, mesmo sendo muito objetiva. A Fernanda, ela é extremamente prática durante a escrita dela nesse livro, e isso é um elogio que eu estou fazendo, não é uma crítica. Mas voltando para a história, temos Fabiana, que foi morar no litoral com sua família. E seus pais ficaram no interior, ela tinha um irmão também, e essa irmã do litoral é uma mulher mais bem posicionada, casada, tem ali um pessoal ali que
interage na família, né? É uma mulher que já tem uma família, já tem uma estrutura, né? Entre aspas, porque isso tudo não passa de uma grande camuflagem de uma apatia que essa personagem tem, porque ela é literalmente uma sombra na vida da Fabiana, mas uma sombra negativa. O ponto é que a Fabiana é tão ingênua, a Fabiana é tão pura, que ela não consegue enxergar o que está acontecendo com ela, o que as pessoas tentam fazer com ela. Ela vai, conforme passando o tempo, percebendo que ela tem muito mais raiva dessas pessoas do que necessariamente gratidão. E não há como ter raiva também. A gente que tá lendo, a gente também tá morrendo de raiva, a gente quer que a Fabiana faça alguma coisa, que ela tenha forças para reagir. O ser humano, por natureza, é invejoso. E, bom, essa irmã da Fabiana, que coloca ela que leva ela para o litoral e permite que ela viva em sua casa, usa a Fabiana como uma espécie de empregada. A Fabiana não está ali de graça. Diante de tantas situações em que ela e o irmão, que também foi para o litoral, que também trabalha com ela para sustentar ali nada, né? Porque ela está sustentando é a família dela, ela não está se sustentando, ela não está comprando nada para ela, ela está sustentando a irmã ali, os luxos. A exemplo de uma pessoa em específico no livro, uma personagem que inclusive leva a Fabiana para algumas dessas saídas noturnas e faz chacota com a pobre coitada da Fabiana, porque a Fabiana do interior tem sotaque, né? Ela tem um sotaque carregado ainda e não saiu desse sotaque. Então, alguns vícios de linguagem da Fabiana são pegos por essa moça e ela, na hora de apresentar para os amigos ali na balada, ela vai zoar a Fabiana, porque a Fabiana tem o vício de linguagem. Subir para cima, sair para fora, coisa do tipo. Essa pessoa vai pegar no pé da Fabiana para humilhá-la. Quando a Fabiana vai para o litoral, ela vai com o coração cheio de esperanças. E ela diz que tem um sonho de ser cantora, tem um sonho de ser fotografada, tem um sonho de subir num palco, de ser uma atriz. E ela imagina quando é que ela vai desfilar, que ela vai, quando é que ela vai estudar teatro, quando é que ela vai estudar canto, mas esse dia nunca chega. A Fabiana então vai sendo minada por essas pequenas situações, vontades castradas por não poder falar, por não poder exprimir emoção. E ela não entende por que ela sofre, ela não entende por que ela está passando por aquilo e por que é que ela não consegue também revidar. Por mais que as provocações da família, por mais que toda essa inveja em torno dela, injustificável, esteja acontecendo, ela continua se mantendo firme, ela continua obstinada, uma chaminha dentro dela está acesa. E isso é muito bonito da história, porque você vai vendo uma Fabiana crescendo conforme a narrativa. A Fernanda é extremamente emocional nesses momentos na história, é como se você estivesse sentindo aquela angústia se tornando fé. Diante disso, ela chega num ponto em que ela está no seu quarto arrumando suas coisas, um belo dia, ela acessa uma reportagem antiga de uma revista, um jornal que ela tinha guardado, não sabia qual motivo. Ela guardou esse jornal, essa revista, e quando ela vai folhear para ver se tinha alguma coisa interessante ali que atraísse despertasse a sua atenção, ela se depara com uma reportagem. É uma reportagem sobre a vida e a carreira de uma pessoa, um compositor, também foi cantor. Este cantor, compositor, tinha morrido e a revista estava prestando homenagem. O cantor morre em meados dos anos 90, ali. E a Fabiana vai descobrir a morte. Ela não sabia até então que essa personalidade tinha morrido. Ela vai descobrir a morte desse cantor, compositor, nos anos 2000. Em 2000, né? O ano 2000 é quando ela descobre que esse cantor morre. E a sensação dentro dela é uma coisa que, eu volto a dizer, Fernanda Roosevelt sabe botar sensação em palavras. Ela descreve aquilo com muita força e ela exprime a emoção. Ela não entende, mas ela chora copiosamente, ela sofre. É genuíno aquilo ali, é profundo e vem com muita espontaneidade. A Fabiana, a partir daquele momento, sofre todas as noites durante um ano por algo que ela não consegue decifrar.
mas ela sabe que tem a ver com aquela informação de que o cantor não estava vivo. Há uma coisa de que ele pertence a mim, não é justo que ele esteja morto, porque é que ele está morto e eu estou aqui. E para entender isso, ela precisou recorrer à espiritualidade. E é uma passagem bonita, porque é nessa fase também que ela começa a frequentar algumas reuniões espíritas feitas na casa de alguém ali que do círculo dela. Alguém leva ela, alguém da família acaba fazendo uma caridade que seja, mas faz de levá-la a uma das reuniões e ela conhece uma médium que canaliza alguém chamado Philip. É um espírito de um americano médico. E esse espírito, ele hoje é um guia muito importante nas colônias espirituais que ele palestra, que ele coordena. Esse guia, inclusive, já tinha se manifestado e visto a Fernanda em uma outra ocasião, quando ela era muito pequena, na casa dela, lá no interior. Pois é. Mas aí, na história, vocês são apresentados ao Philip depois, né? No começo da história tem uma pequena. Ele é mencionado no começo da história e depois você só vai reencontrá-lo ali no final com a Fernanda. Apresentando ele, falando sobre ele, falando da importância dele e também da própria importância da Fabiana, né? O que a Fabiana representa para a espiritualidade. O Felipe vai trazer esse esclarecimento para ela e aí tudo vai passar a fazer sentido. Essas coisas vão se casando e com isso a Fabiana vai entrar onde a gente queria chegar, que é na regressão, que se dá nela encontrando com a Francine, quem ela foi em 1766, 1769, que é quando ela vai morrer, desencarnar. Ela vai para a regressão de memória um pouco antes disso, né? A Francine está nesse contexto, não tem a ver com a Revolução Francesa, mas a família dela tem uma questão política, né? E é por isso que o romance dela com o pintor Vive Voltaire, que nós já estamos ali bem familiarizados, pelo menos a maioria das pessoas que seguem a Fernanda já conhece essa história. Então eu não vou entrar aqui no âmbito de como que ela descobre quem é Francine, como é que era, que é até um capítulo muito rápido, né? Você passa por isso daí muito rápido, né? E eu vou repetir novamente, o pecado desse livro é que ele é muito rápido, você conclui ele com muita agilidade, porque a Fernanda te envolve com as palavras. Então é muito fácil você correr nessa parte e não é por maldade, você corre porque você está animado, você está empolgado com a leitura. E você chega à conclusão muito fácil, né? Inclusive você descobre ali o que o Vivalter, quem ele admirava e por que é que talvez a nossa querida Fernanda, autora do livro, carrega aqui algumas admirações que ela tem na vida dela e que ela já expressou no canal dela. Algumas inspirações artísticas, influências, né? Você vai entender aqui no livro, tem bastante explicação sobre isso, justamente no capítulo em que ela descobre quem é Francine Bonlover, né? E quem é o Vivalter, o pintor. Mas, resumindo essa parte, ela passando pelas regressões de memória e entendendo quem ela foi, então faz todo sentido para ela ter passado pelo que ela passou, como Fabiana, na adolescência dela, se tornando uma mulher adulta e completa e encarando o fato espiritual de quem ela tem que ser no futuro. O História de Vidas Passadas é um livro que, eu vou repetir, ele é um livro de resiliência. Você tem que pegar esse livro para ler, não com olhar crítico, mas com um olhar de lição mesmo, sabe? O que você pode aprender conhecendo as vidas passadas de alguém? Aqui não é tanto a importância de quem foi a Fabiana, de quanto a Fabiana sofreu ao descobrir que o amor dela não está encarnado. Essa história aqui não é tanto sobre isso, eu percebi, uma opinião que eu tenho. Não é tanto sobre a Francine, o pintor, a Fabiana, cantor. Não é sobre os casais, sobre essa história de amor. É também sobre isso, tá? Mas é principalmente sobre a jornada de um espírito que se descobre grande, né? Ela não é melhor do que ninguém. A Fabiana não quer dizer para você que, por ela estar contando a história dela, abrindo o coração dela, botando e expressando emoções em palavras, ela é melhor do que você. Por ela ter descoberto o que ela descobriu, ela não merece mais do que você. E é justamente aí que está. Ela diz pra gente que ela não viveu o amor com o cantor na vida como Fabiana, porque não houve merecimento.
Mas, tá, não houve merecimento para viver o amor carnal, o amor físico. Mas esse amor tem como ele ser vivido. Ele é vivido diariamente, sobre outras maneiras, nas poesias que a própria Fabiana escreveu, nas poesias que o cantor, nas músicas que o cantor exprimiu para ela, né? Sem saber que era para ela, né? Porque depois a gente vai analisar as coisas que a Fernanda fala e as características que ela dá desse cantor. Ela é uma protagonista muito interessante do ponto de vista de, caramba, eu passei para todo mundo que eu vivi, as minhas emoções, o que eu tô sentindo, mas valeu a pena ter sofrido tanto. Caramba, eu sofri pra caramba. As pessoas me fizeram de gato-sapato, me invejaram, tentaram me sabotar de todas as maneiras possíveis. Pessoas que se diziam da minha família, do meu sangue. Sangue? O que seria sangue nisso aí? Não faz sentido, a questão é espiritual. A gente tem que levar em conta é o espiritual, é o interno, é o mais profundo. É aí que está. É por isso que a personagem Fabiana te conta tudo que ela passa primeiro para chegar no ponto da regressão de memória e te mostra que no fundo, ela ter acessado a regressão de memória foi muito importante, sim. Mas mais importante foi ter descoberto quem ela era para ela. É por isso que a Fernanda escreveu o livro e exprimiu as emoções dela. Ela se tornou esse personagem para contar essa história para vocês. A grandeza espiritual dela como pessoa e que ela e nós nos questionamos por que tudo isso. E depois, quando ela se dá conta do tamanho dela, quando o próprio Felipe diz quem ela é para a espiritualidade e o que ele espera dela, você entende que tudo que ela passou, todas as humilhações, todas as provações, inclusive de fé, na verdade foram um grande teste. E um teste que, pelo visto, ela passou. Por mais que as pessoas dissessem que talvez ela estivesse errada e equivocada em ser sonhadora, ela dentro dela sabia que ela não estava errada. Ela sabia que aquele sonho dentro dela podia muito bem um dia se realizar. A Fabiana foi uma lição para as pessoas da família dela. E as pessoas da família da Fabiana foram lições para ela. Só que a Fabiana pegou a lição. Pegou bem, entendeu, perdoou acima de tudo. Se perdoou acima de qualquer outra coisa. Agora, as pessoas da família da Fabiana não entenderam. E aí é um problema das pessoas da família da Fabiana, não é um problema dela. Para onde você vai levar as lições? Se você entendeu o que foram lições, começa por aí. Nada é por acaso, ninguém é colocado de maneira aleatória na vida da gente. Esse livro, ele mostra exatamente isso. E agora, como você vai reagir diante desses desafios, diante desses obstáculos, dessas pessoas colocadas estrategicamente, é uma coisa. Como os outros vão reagir diante de você, sendo você obstáculo ou solução, aí já é outra. Os parentes da Fabiana não viram ela como uma possível lição, solução, não trataram ela devidamente, da forma como ela merecia ser respeitada, amada. É um ode ao amor espiritual, o amor que ultrapassa qualquer barreira. Esta aqui é uma história muito bonita, tá? É uma história que vale a pena, vale seu tempo, vale você se emocionar com o amor de Francine Vivalter, Fabiane Cantor. Vale você compreender e ter muito respeito. E se tem uma coisa que eu adquiri lendo esse livro aqui foi ainda mais, porque eu já tinha muito, de ouvir Fernanda falar, de ouvi-la pessoalmente em São Paulo, quando a gente teve algumas conversas sobre essa passagem da vida dela, respeito e por essa história, por eles dois, por quem é Fernanda, por quem é e quem foi Vivalter, ou cantor, como você quiser chamar, e tenho muito respeito pelo amor dos dois. E entendo o tamanho desse amor, principalmente. Ninguém disse que ia ser fácil. A partir do momento que você sabe da espiritualidade, que você entende de que você é um ser espiritual, que você não está no mundo à toa, que você não escolheu nascer outra vez para evoluir, ninguém disse que ia ser fácil. Na vida há desafios. Eles não vão ser agradáveis,
em algumas vezes, em algumas oportunidades, diante do que a gente já passou, em outros momentos, em outras encarnações. Mas vale a pena passar por esses desafios. Vale a pena olhar para o passado com olhos de reflexão e maturidade e perceber: eu venci, eu superei, eu entendo e eu perdoo o que eu tenho que perdoar. Eu me perdoo, eu me perdoo. Grande lição desse livro é entender a própria grandiosidade espiritual que cada um de nós temos dentro da gente. Entender a nossa missão como espíritos aqui na Terra, que é a evolução, que é ajudar de alguma forma ou de outra. A Fabiana tem a missão lá, né, de ser quem é, né, de ser a Fernanda, né, que a gente já sabe qual é a missão dela, trazer a espiritualidade ali dessa maneira que ela traz, falando sobre as vidas passadas, sobre a importância da regressão de memória, falando sobre percepções espirituais dela, como médium. Perfeito. Cada um tem a sua. A minha talvez seja de falar com vocês aqui sobre isso também, de responder questões, de poder trazer minhas percepções como Meritatum, como quem eu fui, o que eu aprendi disso. Talvez seja essa minha, a sua. Né? Talvez não seja estar no YouTube, talvez seja dar uma palavra para uma pessoa aí do seu convívio, né? Seja uma caridade que você faz ali no seu dia a dia, seja dar aula se você é professor, seja trabalhar com as pessoas, se você trabalha com o público, né? De uma maneira mais direta. Cada um tem uma missão diferente. E dentro disso você vai encontrar, né, a sua espiritualidade. Você vai se encontrar nisso. É o que você tem paixão em fazer. A espiritualidade está ali dentro. E é nisso que o livro nos coloca, né? A Fernanda sempre quis ser atriz, sempre quis ser cantora, sempre quis se apresentar, trazer a botar arte dela no mundo. Então, nascer para aquilo, né? Sentir que aquilo é do fundo do seu coração, aquilo está no fundo da sua alma, você tem que fazer aquilo. Isso é espiritualidade dentro de você. Você seguir seu coração, seguir o seu chamado. É através do que você ama fazer que você vai mostrar a espiritualidade, a sua evolução, seu caminho de evolução vai se fazer no mundo. E aí, ficamos com essa resenha de uma história de vidas passadas. Espero que vocês tenham gostado. Se você leu, comenta. Se você não leu, comenta. Se você quer ler, comenta. Dá a sua opinião. Vamos debater sobre isso. Vamos falar sobre vidas passadas aí. Se você quer falar sobre outra coisa também, não tem problema. Esse foi um vídeo que eu estava prometendo fazia tempo, né? Prometendo aí para uma galera, né? Mas você quer saber se eu acho que vale a pena? Acho que vale muito a pena. Acho que vale super a pena você ler, você ter esse livro na sua coleção, na sua cabeceira. É uma recordação bonita. Se você é fã da Fernanda, se você gosta da Fernanda no YouTube, é obrigatória a leitura. E, ó, beijo pra vocês, fiquem bem. Aproveita os próximos dias. A gente se vê no próximo episódio, na próxima aventura. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês.